é do SOS Guará? Eu gostaria de fazer uma denúncia. Qual o meu direito como consumidora? A gente está precisando de ajuda. Olá, está no ar o programa SOS Guará. Os moradores da rua Rui Barbosa, na Vila Flamengo, entraram em contato com a produção do SOS Guará para reclamar da falta de infraestrutura no bairro. Os buracos estão se multiplicando a cada dia que passa por falta de obras de recuperação asfáltica. As chuvas que vêm caindo todos os dias na região metropolitana de São Luís têm agravado o problema. A cena se repete no Vinhais, considerado um bairro ludovicense de classe média. A comunidade já registrou inúmeras reclamações na Prefeitura Municipal de São Luís através da CEMOSP, mas nada foi feito até agora. No entanto, o governo municipal já iniciou a cobrança do IPTU dos contribuintes da capital maranhense. O grupamento de atividades técnicas sob a coordenação do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão iniciou hoje em São Luís a Operação Cidade Segura. A operação terá 3 semanas de duração e pretende fiscalizar 500 estabelecimentos onde há grande movimentação de pessoas, como bares, restaurantes, casa de eventos e condomínios. Estes estabelecimentos no centro de São Luís foram os primeiros a serem vistoriados pelo Corpo de Bombeiros. Toda a estrutura dos prédios antigos e a existência de equipamentos de prevenção e combate a incêndios foram verificados pelas equipes do GAT. Na maioria deles, o forro apresentava risco de desabamento e ainda os extintores estavam com data de validade vencida e até mesmo foi verificada a falta deles. Existem alguns casos em que o proprietário, às vezes, ele não tem conhecimento da legislação, de que ele tem que se atualizar e tem que passar por uma vistoria para que ele possa funcionar adequadamente com segurança. Existe casos em que aquela notificação que é deixada pelo Corpo Bombeiro, lá nós colocamos alguns pontos que está de acordo com a norma de combate a incêndio e controle de pânico. Se essa desigualdade com a legislação estiver colocando em risco iminente as pessoas que estão frequentando aquele estabelecimento, pessoas que estão ali exercendo sua profissão, aí esse local tem que ser interditado. Se o local já foi notificado uma vez e não cumpriu a exigência, aí ele será multado e poderá ser também interditado. E em casos mais brandos, nós poderemos dar um prazo de 15, no máximo 30 dias, para que o estabelecimento possa se adequar às normas de segurança. O trabalho do Corpo de Bombeiros vai ser realizado durante 3 semanas. Nesta segunda-feira, aproximadamente 70 estabelecimentos vão ser vistoriados durante todo o dia. O objetivo da operação é fiscalizar 500 estabelecimentos, incluindo condomínios, casas de eventos e lanchonetes. Nós estamos recebendo inúmeras denúncias de estabelecimentos multifamiliares, seus preventivos fixos, estamos recebendo denúncias de postos de revenda de GLP, clandestinos, construções irregulares, estruturas apresentando rachaduras e outros problemas. Então, devido a esses números de solicitações de vistoria também, os proprietários querendo se legalizar junto ao Corpo Bombeiro, junto aos órgãos públicos, então resolvemos desenvolver essa operação. Uma pesquisa realizada em todo o país avaliou o grau de aprendizagem de estudantes da rede pública de ensino. Mais de 90% dos alunos de 3 estados do Nordeste, incluindo o Maranhão, chegam ao ensino médio com dificuldades em disciplinas básicas. A deficiência começa desde os primeiros anos da vida escolar. A pesquisa foi realizada pela Fundação Lema e traz dados preocupantes sobre a educação no Maranhão. Segundo a pesquisa, apenas 3,8% dos estudantes que chegam ao ensino médio apresentam condições de aprender conteúdo dado pelos professores em sala de aula. Os resultados da pesquisa apontam que, ao fim do ensino fundamental, no 9º ano, os estudantes maranhenses sabem menos português e matemática do que alunos que estão no 5º ano nos estados de Minas Gerais, Santa Catarina e do Distrito Federal. Muitos alunos apresentam dificuldades em disciplinas básicas como matemática e português. Esta professora de língua portuguesa diz que a maioria dos estudantes tem dificuldade com a leitura. Na hora de fazer o entendimento do texto, a gente percebe muita dificuldade do aluno. Às vezes lê o texto, mas não entende o que lê. É isso que a gente percebe, que fica se escondendo. E aí a gente percebe que é porque não sabe ler. Por incrível que pareça, não sabem ler. Além da leitura, a situação com a matemática é ainda mais preocupante. Segundo este professor, que leciona a disciplina há 17 anos,
muitos estudantes não sabem sequer realizar operações matemáticas de soma, subtração, divisão e a multiplicação. Então isso acaba dificultando muito o trabalho do professor de matemática, porque vai ter que resgatar todo esse conteúdo que ficou para trás. E às vezes, por uma questão de ter que trabalhar os conteúdos do ensino médio, e aí continua essa deficiência. O problema estaria na questão estrutural, principalmente nas séries iniciais. Funcionando há mais de 20 anos no bairro do Coroadinho, esta escola comunitária atende 150 crianças, do maternal ao 5º ano. Os 10 professores têm boa vontade em ensinar, mas falta estrutura e isso dificulta o aprendizado dos alunos. As salas são muito pequenas para se atender um número muito grande de alunos. A gente consegue atender no máximo 20. A gente não pode superlotar uma sala pequena com mais de 20 alunos porque fica quente, fica abafado, é ruim de trabalhar. A gente consegue pagar para o professor aqui R$500, que é menos do que o salário mínimo. É o que a gente consegue pagar para o professor. Além de estrutura, esta doutora em pedagogia, que já publicou 3 livros acadêmicos voltados à educação, diz que a família tem um papel importante na contribuição para melhorar a educação no Estado. O pai tem que saber quais são os seus direitos. A nossa LDB é linda. Defender os seus direitos, mas também saber das suas obrigações e cumprir com as suas obrigações, para que ele possa também se sentir seguro e participar melhor nas salas de aula e poder construir conhecimentos. A Secretaria de Educação do Estado tem se preocupado com os dados e investe cada vez mais em infraestrutura e na capacitação de professores. Os programas Acelera Brasil e Se Liga estão beneficiando estudantes com defasagem de ensino no Estado. O nosso interesse é formar os nossos alunos para que eles possam assumir postos no mercado de trabalho, genuinamente, que os postos bons no mercado de trabalho sejam assumidos pela população maranhense com uma educação de qualidade. Se você tem alguma denúncia a fazer, ligue para nós 3194-1980 ou envie um e-mail para sosguará@tvguará.com. Nós vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco. Não saia daí. Estamos de volta com o programa SOS Guará. O nosso entrevistado de hoje no SOS Guará é professor, pedagogo e exerce seu 2º mandato como vereador de São Luís pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Estou falando de Valdo Rodrigues. Ele esteve na mídia nos últimos dias por ser mais uma vítima da violência urbana na região metropolitana de São Luís, ao ver sua casa invadida por 5 elementos armados. Seja bem-vindo, vereador. Um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Mônica. E a sua produção também queria agradecer. Queria que você comentasse um pouquinho isso que a gente está passando em São Luís. Eu acho que o maior desafio hoje do governo do Estado é a questão da segurança pública. Eu vi uma declaração, a meu ver, uma frase infeliz do secretário de Segurança, dizendo que a sensação de insegurança seria artificial. Ele estava se referindo ao fato de que 92% dos homicídios são de pessoas que ou consomem ou têm algum envolvimento ou traficam drogas. Ele está falando especificamente dos homicídios, mas soou como se fosse o geral, né? Os assaltos que a gente tem visto, as saídinhas bancárias, os sequestros, enfim, cada vez estão ficando mais comuns em São Luís. Então a gente, né, se sentiu, de uma certa forma, né, agredido com essa frase. Que para nós não condiz com a realidade. Você é melhor do que eu, né, pode comentar o assunto. Bom, enfim, eu moro na mesma casa há mais de 13 anos, né, e sempre tive uma rotina absolutamente tranquila e aberta, né? Até em função disso que aconteceu. Minha casa, ela tinha uma rotina muito normal, não é? Eu mesmo pegava jornal na porta de manhã, atendia as pessoas normalmente na porta, não é? E sempre fui muito tranquilo. E infelizmente nós fomos surpreendidos com esta ação, uma ação programada, não é? Às 6 horas da manhã, o meu caseiro noturno foi abrir a porta, através de bateram, ele abriu a porta normalmente, como se faz todos os dias, se fazia pelo menos todos os dias, e foi rendido, não é? E infelizmente levaram até meu quarto no segundo andar da casa, e eu fui também rendido, e consequentemente
Os empregados do dia também foram rendidos e foi uma sensação horrível. Né? Eu tenho dito para os meus amigos que o que eles levaram da minha casa foi infinitamente inferior ao que eles deixaram na minha casa, que foi um trauma terrível por todos nós que ficamos rendidos, porque nós não seremos mais as mesmas pessoas depois disso. Seguramente nós temos equilíbrio suficiente para tentar, digamos assim, voltar a uma rotina, nos adequar a uma rotina, mesmo que seja outra, mas de qualquer forma o trauma é terrível, né? Não há como medir esse trauma falando, só quem passa por isso sabe o que eu estou dizendo. Agora, como eu tinha dito, eu concordo de que nós vivemos num momento de instabilidade, de segurança. Agora é preciso também que haja um entendimento por parte da sociedade que nós não podemos nos render. A gente tem que denunciar, levar isso em frente, porque se a gente se render, não é, a esta falta de segurança, se a gente se render aos marginais, não é, a gente está permitindo, a gente não está contribuindo com nada. Por exemplo, eu voltei à rotina normal, a minha casa voltou a funcionar, claro, criando alguns aspectos de segurança, adotando outras metodologias de segurança dentro da casa, mas não podia me render aos marginais, né? Mas, Ivaldo, você mora num bairro que a área toda é protegida pela USC, Unidade de Segurança Comunitária, quer dizer, lá que tinham 16 policiais, hoje tem 92, tem mais de 10 câmeras monitorando essa região. Então, isso não facilita a identificação desse pessoal? Claro que sim. Mas eu tinha feito uma observação antes da inauguração da USC, de que a gente não deveria ter tirado os trailers, pelo menos inicialmente. Entendi. Porque me parece que o trailer era simbólico, inibia. Porque a câmera, até tu criar esta cultura de vídeo monitoramento, isso demora um certo tempo. As pessoas vão ter medo do vídeo depois que elas começarem a ter esta cultura. Mas enquanto isso, o trailer, ela simbolicamente, ela tinha, me parece, eu não sou dessa área, né, não tenho conhecimento técnico do que eu estou dizendo, eu estou falando do ponto de vista do meu entendimento como comunitário, como cidadão. Me parece que havia inibia mais quando tinha os trailers funcionando com o carro da polícia na porta, cada bairro tinha um. Então, eles tiraram logo em seguida. Eu disse que era para deixar um período de pelo menos uns 6 meses, até as pessoas se acostumarem que estava tendo câmera em todos os lugares e que isso era, paralelo a isso, tinha um acompanhamento da polícia, enfim. Mas não me ouviram, infelizmente, cresceu muito, né, na área do Turu, especialmente, mesmo com a USC, aumentou significativamente o número de homicídio, o número de assalto, o número de... A intervenção da marginalidade ficou muito mais forte, né, neste período, neste intervalo de tempo. Me parece que até se acostumar. Agora, eu acredito que isso esteja favorecendo para a busca, para a apreensão das pessoas que fizeram isso, não só comigo, mas na área do Turu, nesse mesmo período, aconteceram em várias casas assaltos parecidíssimos com o que aconteceu na minha residência. Você acha que o município também não poderia ajudar, apesar de ser uma atribuição constitucional do Estado? Mas eu lembro que na campanha de Valdo Holanda, disse que quando o prefeito iria também colaborar, né, com a segurança pública. O município pode dar também a sua cota aí de contribuição para a gente amenizar o problema da criminalidade? Mônica, para me ser bem verdadeiro, assim, bem franco, como eu sou, como sempre sou, eu acho que o município não está cumprindo ainda alguns pré-requisitos básicos que são mais peculiares da municipalidade. Imagina entrar num assunto que não é inerente ao município. Segurança pública não é. Eu acho que o município pode contribuir quando se tiver estrutura para a educação, para a saúde, para o saneamento básico. Enquanto tiver esgoto na rua, essa cidade, enquanto tiver esburacada, enquanto essa cidade tiver ao léu, eles não podem pensar em outra coisa que não seja prioridade. Eu acho que a prioridade do município agora é reconstruir, do ponto de vista urbanístico, essa cidade. Nós estamos vivendo uma situação de calamidade. Eu acho que o prefeito, inclusive, eu sugeri na Câmara hoje pela manhã, que o prefeito fizesse
decretar-se estado de emergência, pelo menos na cidade, porque todos os bairros estão esburacados, a gente vê, aí não é só as grandes avenidas, não são só os corredores de ônibus, não é onde passa o veículo pesado, são nas ruas, pequenas ruas, entende? Nas ruas, nos bairros, as ruas estão acabadas. Então, se a gente não fizer uma intervenção urgente, né, nós vamos perder, inclusive, que ainda sobra de asfalto na cidade, porque realmente a chuva tem sido extremamente forte, não está dando tempo e a gente parece que está muito amarrado ainda. Eu até disse que era preciso que houvesse essa intervenção mais firme, mais contundente do governo. Ok, nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já já. Estamos de volta com o SOS Guará, dando continuidade à nossa entrevista de hoje com o vereador do PDT, Ivaldo Rodrigues, que representa o povo ludovicense na Câmara Municipal. Eu queria saber como é que o senhor vê essa iniciativa do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, o deputado Arnaldo Melo, de investir na capacitação dos legisladores municipais. Ele tem ido ao interior do Estado e tem se reunido com essa finalidade. Bom, eu acho que é extraordinário. Eu tive acompanhando, inclusive, através da imprensa, um investimento que acontece na Câmara Municipal de São Paulo e que, inclusive, por decisão da mesa diretora da Câmara Municipal de São Luís também, nós vamos começar a ter cursos tanto para os funcionários da casa quanto para algumas pessoas que procuram, né? Nós vamos ter um curso permanente, né, sobre política, sobre legislação, sobre partidos, sobre democracia. Então, acho que isso é muito importante, não é? Profissionalizar o legislativo, porque hoje se trabalha muito na modernização da máquina do ponto de vista do executivo, não é? Mas a gente nunca pensou, a gente pensa menos em fazer com que o legislativo se profissionalize também. E é lá que tem que se profissionalizar primeiro, porque é de lá que constrói-se as leis, as diretrizes para o governo funcionar. Não existe governo dentro de um plano democrático antes que passe pelo legislativo. Não é tanto que quem dá a posse ao executivo é o legislativo. O governo, do ponto de vista executivo, só começa a funcionar efetivamente quando é empossado pelas câmaras, pelo parlamento, enfim, tanto federal, estadual quanto municipal. Então, às vezes, há um paradoxo nesse país, mas estamos tentando corrigir e eu acho que o Arnaldo começa a fazer essa correção histórica, diga-se de passagem, para que as câmaras municipais, para que o legislativo, para que o parlamento funcione a contento à necessidade da população. Queria falar com você da questão do transporte coletivo de São Luís, que está uma grande polêmica em torno desse assunto. As empresas alegam que precisam reajustar a tarifa, ao mesmo tempo os rodoviários querem um reajuste de salário e benefícios. Enfim, a situação está complicada, acho que vai acabar sobrando para o usuário, que aliás só tem reclamações desse tipo de transporte. Como é que você está vendo isso, vereador? Mônica, o sistema de transporte de São Luís está falido, tanto do ponto de vista do empresário, quanto do ponto de vista do usuário. Sabe, eu tenho acompanhado, eu conheço isso, né? Eu trabalhei na Secretaria de Transporte, eu conheço de perto o sistema de transporte, né? Eu, inclusive, hoje eu tenho um conhecimento muito vasto sobre esse assunto. E a gente pode ter certeza de dizer da garantia de que o sistema de transporte está falido como um todo. Não é só reclamação do empresário, porque está... Não é só isso. Eu acho que a gente tem que fazer com que aconteça a licitação imediatamente, para a gente poder começar a valorizar os profissionais que trabalham no sistema, tanto quanto quem trabalha do ponto de vista da empresa, que é o empresário, mas o rodoviário tem que ser valorizado, com salário decente, com plano de saúde digno. Também a gente tem que ver os dois lados, mas não pode também ver só aumento de passagem como melhorias para o empresário, porque a gente tem que ver aumento de passagem ou a melhoria do sistema como um todo, tem que ter uma visão ampla. Não dá para ficar, porque o empresário vai ficar rico. Mas o empresário não é só questão de ficar rico, mas o empresário também tem que prestar um bom serviço. E se você passa numa cidade que faz 7 anos que não aumenta a passagem, aí depois aumenta irrisório, um aumento irrisório, aí também você não tem o subsídio.
A prefeitura não custeia, por exemplo, as domingueiras. A prefeitura não custeia, enquanto, por exemplo, a nível nacional, a gratuidade é de 11%, no máximo até 12%, aqui nós vamos para 30%, 35% de gratuidade. Então, alguém está usando isso aqui indevidamente. Eu criei o cartão criança e eu fiz um requerimento ao prefeito da gestão passada e estou reiterando ao prefeito novo agora, o sistema biométrico, para acabar com a fraude, porque o aumento também da passagem, ele se dá por vários fatores, não é só por questão porque tem gasolina, não sei o quê. Tem uma série de questões que estão envolvidas e que isso precisa de um debate mais amplo, mas que todo mundo sai perdendo empresário, sai perdendo usuário, sai perdendo rodoviário, todos perdem quando o sistema é ruim. E nós não queremos um sistema de transporte ruim. Com certeza. Eu, como um programa aqui que é voltado também para o consumidor, queria falar com você sobre a Rua Grande, que era o nosso principal centro comercial durante tantos e tantos anos, lugar tradicional de compra. E hoje a gente vê a Rua Grande tomada de camelôs. Os coreanos tomaram conta da região sem pagar impostos, expondo a sua mercadoria, os calçamentos todos quebrados, iluminação pública praticamente não existe. Como é que você vê isso? Há algum projeto para a gente urbanizar aquele centro comercial tão importante? Mônica, enquanto tu falava, eu me deportei a minha vida, né? Quando a gente nasceu, andando naquela Rua Grande, não se tinha shopping, né? Cotidianamente, não se tinha shopping, né? É verdade, cinema ali. Cinema era lá, tudo era na Rua Grande. A vida... É do meu tempo. É, do meu tempo também. Então, gente, a Rua Grande é a coisa mais extraordinária que já teve em São Luís. E pode continuar a ser, desde que haja uma PPP. Um shopping a céu aberto ali? E esse tem que ser um trabalho de várias mãos. Com certeza. Não dá para o governo... Privada, parceria, eu também eu não concordo que o governo tem que investir na Rua Grande para o empresário ganhar dinheiro e que não é justo que a população faça esse investimento. Mas o governo tem que fazer a parte dele, mas o empresário tem que fazer a parte dele. Então, eu acho que nada melhor do que uma PPP, não é? Que a gente possa estar ganhando muito com isso, não é? Porque parceria público-privada. Público-privado que não tem como ser diferente. Nós estamos, hoje, a lei da PPP de São Luís é uma das mais modernas do país. Todo mundo sai ganhando, todo mundo sai isento de coisas, de pagamento de coisas. Então, isso é importantíssimo. Se isso acontecer na Rua Grande, a Rua Grande volta a ser revitalizada, a Rua Grande volta a ser... nós temos que fazer ali um investimento alto, porque nós temos que fazer uma climatização da Rua Grande, porque ninguém mais aguenta andar naquele... Não é? Hoje é um outro mundo, nós não estamos naquele... Né? Então, nós temos que fazer um sistema de climatização moderno. Isso é realmente o que há de necessário, porque a Rua Grande não vai acabar, porque o povo gosta da Rua Grande. Você pode ver que, apesar de todos os shoppings que foram criados em São Luís, Mônica, a Rua Grande não acabou. Todo dia se bota um shopping novo nessa cidade, mas a Rua Grande continua lotada. É um outro e apesar da falta de organização, que o governo também precisa investir na organicidade, na fiscalização, porque ali também tem muita bagunça, né? Ok, quero agradecer a sua participação. Volte sempre, tem muito assunto, viu? Obrigado. Por hoje é só. O SOS Guará se despede por aqui. Estaremos de volta amanhã, às 19h45. Nosso programa é reprisado de segunda a sexta-feira, às 6 da manhã. Você pode fazer sua denúncia. Liga pra gente, 3194-1980 ou manda um e-mail, sosguará@tvguará.com. Obrigada pela audiência e até amanhã.